falado com o Senhor, eu tenho orado a Deus, e o Espírito Santo de Deus sempre tem me dado palavras novas, estudos novos para falar com a igreja, concernente àquilo que a igreja precisa. A palavra de Deus diz: se hoje ouvirdes a tua voz, não endureçais o vosso coração. E às vezes a palavra de Deus, ela vem de encontro conosco de forma nos corrigindo, né? E quando Deus ele nos corrige é porque Ele nos ama, porque Ele não quer que nós venhamos nos perder no caminho. Amém. Toda a palavra de Deus que vem de encontro com nós, de forma de exortação, de forma de correção, é porque existe algo em mim e você que precisa ser mudado. Então que possamos receber de bom grado a palavra de Deus, né? Porque Deus ele se preocupa com cada um de nós, Ele se preocupa comigo, Ele se preocupa com você, Ele se preocupa com a nossa salvação, né? Então é maravilhoso a preocupação de Deus para conosco. Eu tenho preparado esse estudo sobre a porta estreita, né? Nós sabemos que a palavra de Deus ela relata sobre dois caminhos, né? Sobre duas portas: a porta que dirige para a perdição e a porta que dirige para a salvação. Aí, concernente a esse estudo, nós que possamos analisar qual a porta que queremos entrar mais. Qual a porta que nós estamos seguindo, né? Se realmente estamos dirigindo a porta que leva direto para o céu, ou estamos entrando em outras portas que nos levam para a perdição. Amém? Louvado seja o santo nome. Então, sem perca de tempo, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Eu escrevi alguns textos bíblicos aqui e eu quero que os irmãos também compartilhem comigo, né? Abra as suas Bíblias aí, me ajude a ler os textos bíblicos a qual eu escrevi aqui. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que entram por ela. Aleluias. Louvado seja o santo nome. Eu preparei esse estudo aqui, irmãos, falando sobre as metáforas da porta estreita. Jesus, ele citou sempre as metáforas da porta estreita, porque no tempo antigo de Jerusalém havia aproximadamente 12 portas, irmãos. 12 portas. E essas 12 portas apontavam literalmente para o Senhor Jesus. E a principal porta que tinha no tempo de Jerusalém era conhecido como Porta Dourada. Alguém já ouviu falar da Porta Dourada de Jerusalém? E esta porta, irmãos, é a qual que leva o crente para o céu. E quando Jesus ele cita a metáfora da porta estreita, ele estava ensinando para os seus discípulos que ele é a porta estreita. Ele usa essa expressão da porta estreita, irmãos, porque existia um costume na linhagem abrânica, na linhagem dos hebreus, melhor dizendo, que a porta era tão estreita naquela época que as pessoas que entravam por aquela porta, ele tinha que passar agachado, porque a porta era muito apertada. E o que acontecia, irmão? Os pastores de ovelha daquela época, ele ficava na porta aproximadamente quase 24 horas por dia, observando a porta para que nada venha acontecer com as ovelhas. As ovelhas que ficavam na parte interna do templo, elas se reuniam, se aglomeravam ali todo mundo junto, principalmente na época de inverno. Então por isso que Jesus usa essa expressão, essa metáfora da porta estreita, porque ele se identificou como a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que dirige para a perdição.
E se nós for ver, irmãos, o caminho mais largo é o caminho mais fácil de prosseguir, não tem espinhos. É o caminho que não nada vai atrapalhar você caminhar. Por isso que o caminho largo é sempre mais fácil. Irmãos, o inimigo, irmãos, ele nunca prepara algo para derrubar o crente, algo que o crente não vai gostar. Ele sempre prepara coisas boas aos olhos humanos para derrubar o servo e a serva do Senhor. Este é o caminho largo. As oferendas do mundo, irmãos, as coisas que o mundo oferece, é sempre para tentar atrair o crente, fazer com que eles perdam a sensibilidade com o Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus ele ressalta para os seus discípulos dizendo: e são muitos dos que entram por ela, porque é sempre o caminho mais fácil. Quando Jesus ele cita a porta estreita, ele está falando: eu sou a porta. E algumas passagens no livro de João, o próprio Senhor diz: eu sou a porta das ovelhas, se alguém entrar em mim, achará pastagem. Aleluia. Então Jesus ele se identifica como a porta das ovelhas. Glória a Deus. Aleluia. E a ovelha, irmão, nós sabemos, se nós for analisar o histórico da ovelha, a ovelha ela é ter ouvido insensível. Aleluia. E a ovelha também, ela consegue enxergar aproximadamente 8 metros de distância. Ela não consegue mais enxergar mais além disso. Por isso que Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. E também no livro de João ele se identifica como o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a sua vida para as ovelhas. Aleluia. Aleluia. Então Jesus ele é bom pastor. Jesus ele é a porta. Jesus ele é a porta que dirige para a salvação. Aleluia. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, o próprio Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Então ele é o único caminho. Ele é a única porta. Não existe outros meios de chegar até a Deus a não ser pelo intermédio de Jesus Cristo. Não existe outro caminho a prosseguir para chegar até Deus a não ser por Jesus Cristo. Então Ele é o caminho, a verdade e a vida, e somente Ele que pode levar o homem e a mulher para o céu. Aleluia. Glorificado seja o teu santo nome. Aqui na introdução desta lição fala assim, amados: encaminhando para o final do sermão do monte, o mestre agora inicia seu apelo e desafio à escolha da justiça do reino. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 27. Trata-se de um momento decisivo, pois Jesus Cristo não convida as pessoas para reunir em torno dele. Aleluia. E, posteriormente, em seu nome, a fim de discutir teoricamente o que foi ensinado. O convite é a prática, e isso ninguém pode fazer por outro. Aleluia. É a prática da palavra de Deus. Eu não posso praticar por você, você não pode praticar por mim. Eu não posso decidir por você qual a porta que você vai entrar, qual o caminho que você vai seguir. Esta é uma decisão pessoal minha e sua. E nem Jesus, irmão, nem Deus, ele interfere na sua decisão. Porque o homem ele tem o livre-arbítrio. Se eu e você tomar uma decisão, eu vou falar: eu quero abandonar o evangelho, eu quero desobedecer a palavra de Deus, eu quero voltar para o mundo. Deus respeita a sua decisão. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio desde o começo do mundo. Quando Ele colocou 2 árvores no jardim, falando: não coma desta árvore, dando uma ordem para Adão não comer, mas ele comeu, porque ele teve o livre-arbítrio. Ele teve a escolha de decidir pecar ou não pecar. Então eu não decido por você, Deus não decide por você. É nós que decidimos servir a Deus ou não. Deus ele não obriga ninguém. Aleluia. Louvado seja o santo nome. É uma decisão individual. É minha, é uma decisão pessoal, minha e sua. Que interpela a uma ou outra opção, sem meio termo, pois essa possibilidade não existe. Não existe possibilidade de um decidir por outro. É eu que decido, é você que decide. Se você quer servir a Deus, se você quer entrar por esta porta estreita, que não é um caminho fácil, é um caminho que tem espinheiro, é um caminho de dificuldade, mas a decisão é sua.
Aleluia. Então Deus, Ele nos dá essa orientação. Jesus nos ensina a nós andarmos pela porta estreita, que é Ele mesmo. Mas a decisão é nossa. É nós que decidimos se queremos ir para o céu ou queremos ir para o inferno. Então é nós que decidimos. Aleluia. João capítulo 14, versículo 6 já foi falado que Jesus, Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é a única verdade e a vida eterna, vida para sempre. Ele é o único caminho. Glória a Deus. Aleluia. E falando sobre a metáfora da porta e do caminho, uma metáfora conhecida desde os tempos antigo pacto, sobre a imagem dos dois caminhos, está no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 26. Você que está com sua Bíblia aí, se quiser abrir para mim. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 26. Eu não vou estar citando todos os textos bíblicos, senão a gente vai perder muito tempo. Deuteronômio, capítulo 11, verso 26. Aqui fala sobre as portas, as metáforas que Jesus utilizou. Ou seja, uma comparação. Jesus, ele sempre usava uma palavra comparativa para instruir o seu discípulo, para ensinar os seus discípulos. Deuteronômio 11, 26, quem encontrou, por favor? Eis que eu ponho hoje diante de vós a bênção e a maldição. Isso, eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Ou seja, escolha. Deus, ele coloca diante de nós a bênção e a maldição. É nós que escolhemos. Caminhos. É o caminho que nós percorremos seguir. Então a escolha é nossa. Deus, ele quer nos abençoar, mas a escolha é minha e a escolha é sua. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Trata-se de um recurso linguístico apropriado para se demonstrar a impossibilidade de andar simultaneamente nos dois caminhos. É um discurso linguístico. A impossibilidade de andar simultaneamente nos dois caminhos, ou seja, não tem como você andar nos dois caminhos ao mesmo tempo. Não tem como você entrar em duas portas ao mesmo tempo. Não tem como você agradar a Deus e agradar a Mamon, Deus do dinheiro ou o diabo. Ou é um ou é outro. O próprio Jesus, ele ressalta isso. Não pode servir a dois senhores. Ou há de agradar a um ou entristecer o outro. Não tem como, irmãos. A gente tem que decidir qual caminho que a gente tem que seguir. Qual Deus que a gente quer servir. Então não tem como seguir dois caminhos ao mesmo tempo e entrar em duas portas no mesmo tempo. Aleluia. Ou se de pensar que possa existir um terceiro caminho. Não existe terceiro caminho. Só existe dois. O caminho para o céu ou o caminho para o inferno. Jesus, ele ensina sobre isso. As duas portas, a porta larga, a porta estreita, e o caminho para o céu e o caminho para o inferno. Então, não tem como andar nos dois caminhos no mesmo tempo. Não existe simultaneamente. Aleluia. Não existe um terceiro caminho. O raciocínio é simples. Se o caminhante está em um e não pode automaticamente estar no outro. Você viu que interessante? Se ele está andando no caminho, não tem como ele estar no outro caminho no mesmo tempo. Não tem como você estar indo para um lugar e ao mesmo tempo, automaticamente, você querer ir em outro lugar. Nós temos que ter uma direção. Aleluia. Não pode estar no outro. O uso do plural também é recorrente e abundante, mas de igual forma há caminho do Senhor e há caminho de perdição. Há caminho do Senhor e caminho de perdição. Caminho para a salvação e caminho para a perdição. Então existem dois caminhos. Isto é, existe apenas dois tipos de caminho. Está lá também no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 6. Amém? Deuteronômio, capítulo 8, versículo 6. Se alguém quiser abrir para mim, por favor. E guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Aleluia. Engraçado, primeira coisa, o que ele está falando? Para andar nos caminhos do Senhor tem que fazer o quê? Guardar. Guardar os mandamentos. Você sabe como fica a palavra mandamentos? Conjunto de regras. Palavra do Senhor. Então, para você conseguir andar nos caminhos, você tem que guardar os mandamentos.
Jesus ele sempre ensinava sobre os mandamentos. Glória a Deus, Ele aleluia. ensinava os seus 12 discípulos a seguir os mandamentos. Então, para você conseguir se direcionar no caminho do Senhor, você precisa guardar os mandamentos. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz que é a palavra de Deus que modifica. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não guardar a palavra no seu coração, você não vai conseguir se direcionar nos caminhos do Senhor. Você não vai conseguir caminhar pela porta estreita se você não guardar os mandamentos do Senhor. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus santo nome. Aleluia. Apenas 2 tipos de caminhos. Segundo, vamos ler primeiro 2 Reis, capítulo 17, versículo 3, para nós entrar sobre a segunda metáfora da porta. 1 Reis, capítulo 2, versículo 17. Não, 2 Reis, capítulo 2 Reis 17, 13, perdão, moço. Me perdoe. 2 Reis 17, 13. O Senhor profetou a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Aleluias. Convertei de vossos maus caminhos. Aleluias. Então, Jesus ele fala, primeiro, para você seguir nos meus caminhos, você precisa se converter. Mudar a sua vida, mudar seu comportamento, mudar sua atitude. 2 Reis, 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Amém, Então, como aleluia. a conversão é necessária. Conversão é mudança de curso da sua vida totalmente. É você estar no caminho errado, mas o Espírito Santo de Deus trabalha no seu coração. Você reconhece o seu erro, você reconhece que está caminhando no caminho errado e você retorna aos braços, aos caminhos do Senhor. Isso significa a palavra conversão. Mudança de atitude, mudança de comportamento. Aleluia. Segunda metáfora da porta. O mestre utilizou a metáfora da porta para dizer aos seus discípulos que ele era a porta das ovelhas. João capítulo 10, versículo 7. Jesus utilizou a metáfora da porta para dizer aos seus discípulos que ele era a porta das ovelhas. João capítulo 10, versículo 7. Amém? Isso aqui eu vou abrir. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então, Jesus ele estava ensinando qual o plano de salvação que ele dá para os seus discípulos. Aleluia. Identificando como a porta das ovelhas. Aleluia. E reiterou: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Está no livro de João, capítulo 10, versículo 9. Achará pastagem. Aleluia. Então, irmãos, quando fala de pastagem, está falando de alimento. Alimento, nós não podemos, a ovelha não pode inserir qualquer alimento. Tem que ser um alimento nutritivo para o seu espiritual. Ele não pode inserir qualquer alimento. Se ele estiver inserindo qualquer alimento para o seu corpo, ele está se alimentando em outro pastor. É outro pastor que está alimentando ele. E Jesus falou: se alguém vier até mim, entrará, sairá e achará pastagem. Jesus sempre tem alimento para mim, para você, para nos fortalecer. Aleluia. Jesus, a palavra de Jesus, ele é o nosso torpedo. Ele é o nosso fortalecimento. Aleluia. Ele é o nosso energético que nos fortalece. Por isso que devemos seguir os passos de Jesus. Por isso que devemos seguir a porta que Jesus nos direciona para eu e você seguir. Aleluia. Amém. A indicação é oportuna. Sobretudo, se nós analisarmos o livro de Mateus capítulo 7,
versículo 7 e 8, que fala sobre o bater na porta. Só bate em uma porta, e essa porta que abre passagem para outra realidade é o próprio mestre. É o próprio mestre, e não algum conhecimento teórico de que alguns se acham proprietários. É só Jesus que é a porta. Não algum conhecimento que a pessoa se ache dono de si, se ache proprietário. Então Jesus, ele é a porta. Só se bate na porta aquele que quer entrar. Se você for na casa de um parente, se a porta estiver fechada, você vai bater na porta porque você está querendo entrar para dentro. E se você bate na porta porque você está querendo entrar. E Jesus quer que você bate na porta. Jesus quer que eu e você bate na porta certa, não na porta errada. Jesus quer que eu e você bata na porta que dirige para a vida eterna. Aleluia. E a porta é Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Grande Deus, aleluia. Alguns se acham proprietário. Quem se dirige a essa porta certamente encontrará a liberdade que procura. Quem se dirige à porta, que é Jesus, certamente encontrará a liberdade que procura. Hoje tem várias portas apresentadas para mim e para você. Tem vários meios para você seguir, vários caminhos para você seguir. Mas o caminho genuíno é o caminho do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome. A terceira metáfora do caminho. Terceira metáfora do caminho. Jesus igualmente ensinou que ele era o caminho. João 14,6. O mestre é a porta e o caminho. Jesus, ele é a porta e ele é o caminho que conduz ao Pai. Não existe qualquer subterfúgio ou atalho. É preciso comprometer-se em entrar por ele. Não existe outros meios. Não existe outro subterfúgio. Precisamos nos comprometer e entrar por esta porta e seguir este caminho que é Jesus. Aleluia. Não adianta nós querer cortar atalho. Não adianta nós querer decidir qual caminho nós devemos seguir. Mas o caminho certo é o caminho do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o santo nome. Não queremos, não podemos seguir outros caminhos a não ser o caminho do mestre. A não ser os passos do mestre. Aleluia. É preciso comprometer-se em entrar por ele. Caminhar nele e assim permanecer até o destino final. Precisamos permanecer até o destino final, até a vinda do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o seu nome. A palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então precisamos perseverar até o fim. Tem espinheiro? Tem vários utensílios tentando nos impedir? Tem. Mas precisamos perseverar. Precisamos continuar. Aleluia. Que só assim vamos chegar ao destino final, que é a vida eterna. Glória a Deus. Mateus capítulo 24, versículo 13. Aleluia. Se os irmãos achar primeiro que eu aí, pode ler. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ponto importante. Ponto crucial. Como porta e caminho de acesso a Deus, Jesus está à disposição de todos que quiserem aceitá-lo, pois ele não é propriedade de ninguém. Jesus está à disposição de todos, mas ele não é propriedade de ninguém. Eu não mando em Deus, você não manda em Deus. Aleluia. Mas ele quer salvar todo mundo. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Fala que não é a vontade de Deus que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento da verdade. Aleluia. Então Deus não quer que ninguém venha se perder. Mas não queremos mandar em Deus também. Porque Ele é o nosso dono, Ele que manda em nós. É Ele que decide por nós. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Segundo, a porta larga e o caminho da perdição. Primeiro, a opção pela estreita, antes de apresentar a porta larga e ao que conduz a caminho espaçoso, o mestre convida os discípulos a entrar pela porta estreita, versículo 13 de Mateus capítulo 7. Por quê? Uma pergunta. Por que Jesus convida os discípulos a entrar pela porta estreita?
A porta larga e o caminho espaçoso, sob qualquer ângulo que se analisar, é muito mais fácil que entre uma porta larga e outra estreita, e entre um caminho espaçoso e outro apertado, o caminhante opta sempre pelo primeiro, sempre pelo caminho mais largo, sempre pelo caminho mais fraco. Aleluia. O caminhante, irmãos, ele sempre quer facilidade na sua vida. Ele sempre quer optar por um caminho mais largo. Só que não sabe que o caminho mais largo vai levar ele à perdição. Então Jesus estava ensinando aos seus discípulos a dificuldade que os discípulos ia enfrentar por segui-lo. Jesus estava ensinando a ele, você vai me seguir, mas você vai enfrentar a dificuldade. Você vai me seguir, vocês vão ser mortos. Por amor de mim, vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser censurados. Vocês vão ser humilhados por amor de mim, mas não desista. Amém. É isso que Jesus ressaltou naquele dia. Aleluia. Louvado seja o santo nome. O normal é seguir a multidão, que pelo próprio tamanho da porta e a largueza do caminho é a maioria. No ensinamento de Jesus, tais metáforas representam a religiosidade. Entendeu? Tais metáforas que Jesus utilizava representam a religiosidade, principalmente os fariseus, os escribas, que eram pessoas religiosas, que eles achavam que por ter uma religião, eles achavam que estava agradando a Jesus. Só que eles estavam se levando pela tradição e estavam deixando os ensinamentos de Jesus de lado. Aleluia. É que nem no dia de hoje, a palavra religião significa religar o homem com Deus. Com Deus, não é isso? Significa? Só que quantas religiões existem no mundo hoje? Quanto Deus existe no mundo hoje? Quantos caminhos existem para você seguir hoje? Né? Se religião é religar o homem com Deus, centro de macumba é uma religião, igreja católica é uma religião, islamismo é uma religião, maçom é uma religião, evangélica é uma religião. Mas existem várias religiões, mas qual que é o caminho certo? É o caminho do Senhor Jesus. É a religião que está pautada na palavra de Deus. Aleluia. Eu falei uma vez aqui, irmãos, evangelho que não nos confronta não é evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele que confronta a sua atitude e seu comportamento. Evangelho que passa a mão na sua cabeça, que você está na vida de pecado, na vida de erro, e aceita você do jeito que você está, não é evangelho de verdade. Porque o evangelho verdadeiro ele nos confronta. Aleluia. O evangelho verdadeiro, ele confronta os nossos comportamentos e as nossas atitudes. Então essas religiões aí, né? Essas religiões aí, fora dos padrões morais de Deus, fora da Bíblia, é religião herética, que ensina você a continuar na mesma vida, no mesmo comportamento. Aleluia. Então devemos fugir desse tipo de religião. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome. Representa a religiosidade oficial de Israel, que com todo o seu legalismo era incomparavelmente mais fácil de seguir que a justiça do reino. Eram pessoas legalistas, sempre queria facilidade na sua vida, sempre optava por um jeito mais fácil de seguir, mas não optava pela justiça de Deus. Sabe o que significa a palavra justiça? Justiça significa que Deus ele pesa cada um na mesma balança. Independente do pecado que você comete, Deus ele vai julgar cada um por igual. Aleluia. Então isso que é a justiça de Deus. Deus ele é justo. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome. Mateus capítulo 15, versículo 14. Aleluia. Mateus capítulo 15, versículo 14. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Aleluia. Um cego não pode criar outro cego. Ou seja, uma pessoa que está na vida de pecado, ele não pode ensinar para outro qual caminho que ele deve seguir, porque ele está no mesmo caminho, ele está na mesma direção. Então um cego não adianta criar outro cego, vai cair os dois no buraco. Ambos os dois vão se perder. Não adianta um perdido querer consertar o outro perdido. É a mesma coisa do viciado querer falar para o outro parar de ser viciado. Não tem.
Então, não vai dar certo. Terceiro, o destino final da porta larga. O destino final da porta larga é do caminho espaçoso. Não obstante serem a porta larga e o caminho espaçoso, mais convidativos, o destino final de ambos é trágico, pois conduz à perdição. O destino é trágico. Tanto a porta larga e o caminho espaçoso, ambos os dois conduzem à perdição. Aleluia. Muitos, porém, ignorando o destino, valorizam a facilidade do trajeto, valorizam a facilidade do caminho do trajeto. Isso porque no momento da peregrinação não há necessidade alguma de renunciar. Renunciar. Jesus, ele sempre ensinou isso. Se alguém quiser vir após mim, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Renúncia. Para você andar no caminho estreito, você tem que renunciar. E às vezes renúncia é doído, irmãos. Às vezes renunciar não é fácil. Renunciar a mentirinha. Renunciar a cervejinha. Né? Renunciar a prostituição. Não é fácil, irmãos. Mas Jesus nos ensina que devemos renunciar. Um verdadeiro cristão que entregou sua vida para o Senhor Jesus, tem que haver uma renúncia. Existem várias religiões ensinando por aí: venha a mim como estás. Jesus aceita você do jeito que você está, só que você não pode permanecer do jeito que você é. Isso que a palavra de Deus diz. Jesus, ele aceita pecador, aceita prostituta, aceita tudo. Aceita viciado, aceita tudo. Só que a pessoa que entregou a vida para o Senhor Jesus, tem que haver mudança na sua vida. Ele tem que mudar. Não pode permanecer do jeito que está. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não há necessidade alguma de renunciar a nada. E a aceitação popular acaba falando mais alto. Todavia, ao final, e a perdição será eterna. Aleluia. Inferno existe, irmãos. Existe. Tem muitos aí ensinando aí que o inferno não existe. Entendeu? Mas a pessoa que não renuncia na sua vida, a perdição é eterna. É eterna. A pessoa vai sofrer desprezo eterno lá no inferno. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Entendeu? Então, nós como cristãos, nós devemos renunciar cada dia. Cada dia precisamos tomar nossa cruz. Renunciar a nossa vida. Né? Renunciar o nosso desejo e passar a seguir o desejo de Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome. Lucas 12, versículo 4 e 12. Amém? Lucas capítulo 12, 4 e 12. Amém? Alguém encontrou o livro? E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Estão vendo? O próprio Senhor Jesus tem poder de lançar no inferno a alma e o corpo. O interessante é que os ensinamentos de Jesus, ele ensinou mais acerca do inferno do que do céu. Você vê disso? Jesus não ensinou mais o inferno do que do céu. Por quê? Um alerta. Inferno, quando Jesus ensina acerca do inferno, não é para nós ter medo do inferno, não. É para nós tomar uma atitude de mudança na nossa vida. Foi para isso que Jesus ensinou. Então nós não podemos ter medo que mata o corpo, aquele que pode ferir você. Mas devemos ter medo daquele que pode lançar o corpo e a alma no lago de fogo ardente. Aleluia. Louvado seja o santo nome. Ponto importante. Considerando a estimativa de vida de uma pessoa, parece ser mais fácil decidir optar por ter facilidade nesta vida em relação à vida eterna. Nós sempre optamos, por ter facilidade nessa vida do que escolher a vida eterna. Né? Tem muitos, irmão, que quer servir a Deus, mas não quer renunciar. Quer optar pela facilidade da vida, pelos prazeres da vida. Tem uma passagem da Bíblia que fala traidores, obstinados, ou seja, atrevido, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. O que é deleites? Prazeres. Né? Então,
Tem que haver uma renúncia. Nós não devemos ser amigos dos prazeres, porque aquele que é amigo dos prazeres se constitui inimigo de Deus. A própria palavra de Deus fala sobre isso, né? E às vezes essa decisão, irmãos, mesmo sendo doído, mesmo não sendo fácil renunciar, mas precisamos ter uma renúncia na nossa vida. Jesus Cristo no seu trono de glória para morrer por mim e por você, né? Se Jesus Cristo fez isso, então nós também conseguiremos fazer, com a graça e o poder do Espírito Santo. Amém? Amém. Terceiro, a porta larga, a porta estreita e o caminho da vida. Aleluia. A conformidade com a porta larga, o conformismo, uma pessoa se conforma com a porta larga. A conformidade com a porta larga e o caminho espaçoso. O convite só acontece em relação à porta estreita, ó, Jesus convidando. E o motivo é óbvio. O estar na vida leva as pessoas a seguirem pelo rumo mais fácil. O estar na vida leva a pessoa a seguir o rumo mais fácil, caminho mais fácil. Neste caso, o da porta larga e do caminho espaçoso, que visivelmente é mais bem popular. O da porta larga, o caminho espaçoso é visivelmente mais popular. Por quê? Porque muitas pessoas seguem esse caminho. Muitas pessoas seguem o caminho espaçoso. Muitas pessoas seguem a porta larga. Por isso se tornou popular por causa disso. Aleluia. Mas aquele que perseverar na porta estreita, aquele que perseverar no caminho do Senhor, Jesus vai dizer naquele dia: vinde a mim, bendito do meu Pai, possuí por herança a terra que eu preparei para o céu, que eu preparei para você desde a fundação do mundo. Aleluia. Aquele que perseverar no caminho estreito, mesmo sendo espinhoso, vai perseverar, vai ter galardão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo a porta estreita e caminho apertado, são poucos os que decidem por entrar pela porta estreita. São poucos. Por isso que Jesus falou assim: porventura, quando eu vier, acharei fé na terra? Jesus fala sobre isso. Porventura, quando eu vier, eu acharei fé na terra, porque muitos estão na porta larga. Muitos estão no caminho espaçoso. Aleluia. Isso aconteceu desde o começo do mundo, irmãos. Deus olhou lá de cima e não viu um justo sequer, a não ser Noé, porque estavam todos na porta larga. Hoje está acontecendo isso, né? O sistema do mundo hoje tem levado muitos crentes a andar pela porta larga e tem deixado o caminho estreito de lado. Aleluia. A justiça do reino exige renúncia, ó. A justiça do reino exige renúncia, mesmo tendo razão, abrir mão de si em favor dos outros, amor aos inimigos e não retribuir o mal. É isso que o cristão tem que fazer: amar os inimigos e não retribuir o mal. Jesus falou isso para os seus discípulos: se amardes a quem vos ama, que recompensa terei? Também os pecadores fazem do mesmo jeito. O apóstolo Paulo fala sobre isso: abençoai quem vos persegue e não os amaldiçoeis. O apóstolo Paulo ressalta sobre isso. Então, quem está no caminho estreito se preocupe com seus inimigos, mesmo que ele venha te ofender. Aleluia. E não retribuir o mal, ser rejeitado até mesmo pela família, por causa da fé, e assim por diante. Ser rejeitado até mesmo da família, por causa da fé, e assim por diante. Há muitos anos atrás aconteceu um rapaz que se converteu, ele era islamismo. E se nós for saber, na religião islamista, se a pessoa abandonar o islamismo, a família abandona eles totalmente. E um jovem se converteu ao islamismo, a família abandonou ele, ele teve que fugir da sua casa para ele não ser morto, porque ele se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Então é isso que acontece quando você se opta a servir a Deus. Quando você se opta a fazer a vontade de Jesus, você é perseguido, você é humilhado. E eu digo uma verdade aqui: vocês acham que o mundo gosta de nós? Não fala a verdade.
Vocês acham que o mundo gosta de nós? Mesmo o mundo conversando, ele não gosta de nós, não, irmãos. Por quê? Porque o nosso comportamento, a nossa maneira de viver é totalmente diferente deles. Eles podem conversar, podem dialogar com você, ele pode te tratar como amigo, mas ele não te tem como amigo. Porque o nosso comportamento é totalmente diferente. E por essa razão ele nos humilha. Por essa razão ele vive nos censurando. Porque nós cremos em Jesus Cristo e eles não creem. Eles estão na porta larga. Aleluia. Louvado seja o santo nome. Em outras palavras, abrir mão de seguir o fluxo para tornar-se discípulos exige uma decisão radical. Para tornar-se discípulo exige uma decisão radical, renúncia. A palavra discípulo significa aluno que aprende. Jesus falou: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Um verdadeiro discípulo, ele aprende com o seu professor. Amém. Ele aprende com o seu discipulador e passa a seguir aquilo que ele está ensinando. Aleluia. Então, para ser discípulo de Jesus tem que haver renúncia. Para seguir os passos, a vontade de Jesus, tem que renunciar o nosso desejo, os nossos fazeres e renunciar aos nossos amigos. Aleluia. Em Tiago fala isso. Qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O pastor falou uma vez, falou assim: não tem como jorrar água doce e água salgada numa fonte, né, pastor? Ao mesmo tempo. Então, ou você serve a Deus ou você serve os seus amigos. Não tem como. Então, a decisão é minha e a decisão é sua. Amém. Se queremos agradar a Deus ou agradar os nossos amigos. Amém? Aleluia. Amém. Terceiro, a vida plena como destino final dos que são discípulos. Olha, isso aqui é muito importante, irmão. A vida plena como destino final dos que são discípulos. Vida plena. Como o próprio caminho e também a vida, João 14,6. Cristo promete vida em abundância, João 10,10. Fala que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. E Cristo vem para dar vida e vida com abundância. Aleluias. O diabo, mercenário, Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele vem para dar vida e vida com abundância para mim e para você. Amém. Louvado seja o santo nome. Tal vida inicia-se aqui e prolonga-se até a eternidade. João capítulo 4, versículo 13 e 14. Por isso o discípulo é informado acerca dos percalços que certamente serão encontrados durante a trajetória. Certamente a dificuldade que eles vão enfrentar durante a sua trajetória, durante a sua caminhada com Cristo. Jesus já estava alertando eles da dificuldade que eles haveriam de passar. Aleluia. Nesse caso, não há uma negação mágica prometida pela religiosidade. Não existe negação mágica prometida pela religiosidade. Retributiva, onde certo é feito para se obter o bem e o errado. Aleluia. Louvado seja o santo nome. Então devemos obter pelo caminho certo. Nós sabemos definir qual que é certo e qual que é errado. Jesus nos dá essa sabedoria para nós saber definir. Evitado apenas para não se atrair o mal. Na perspectiva da justiça do reino, o bem é realizado sem que haja nenhuma expectativa de retorno. O bem é realizado sem que haja nenhuma expectativa de retorno. Ou seja, Jesus fez o bem, nós devemos fazer o bem, mas não devemos ter expectativa de retorno e retribuição. Amém? Amém. Louvado seja o santo nome. Ou expectativa de retorno ou reciprocidade, mas sim porque a nova natureza leva-nos a agir assim. Nova natureza, mudança. Porque quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós nos tornamos uma nova natureza. E quando você se torna uma nova natureza, você faz o bem para a pessoa sem esperar nada em troca. Sem esperar retribuição, sem esperar reciprocidade. Você não espera isso. Jesus fez isso, irmão. Jesus, ele se entregou na cruz por nós. Aleluia. Louvado seja, isso foi por amor, foi pela misericórdia.
E nós devemos agir da mesma forma se realmente queremos ser discípulos do Senhor Jesus. Aleluia. Só é possível viver dessa forma sob égide do reino, sob autoridade do reino, sob a autoridade de Jesus, fazendo a vontade de Jesus. Só é possível agir dessa forma, né? Fazer o bem aos nossos inimigos, fazer o bem para as pessoas que muitas vezes nos odeiam, quem participa do Evangelho do Reino, quem está andando nos caminhos do Senhor. Aleluia. Louvado seja o santo nome. Ponto importante: o caminho feito por Jesus Cristo da rejeição popular e da aceitação, ou é a provação divina, e o caminho que os discípulos devem também trilhar. Conclusão: a mensagem do Mestre e o caminho que os discípulos devem também trilhar. A mensagem do Mestre é clara e não permite não permite devaneios linguísticos, dano linguístico ou linguajar fantasioso, ou seja, o ensinamento de Jesus não permite dano linguístico ou linguajar fantasioso e fantasia. Jesus nunca ensinou fantasia para ninguém, ele sempre ensinou a verdade. Aleluia. Quem quiser segui-lo o fará através da passagem por uma porta estreita. Quem quiser seguir Jesus fará por uma passagem da porta estreita e da permanência em andar em um caminho apertado. Já em seu tempo, relata-nos João em seu evangelho que, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessaram por causa dos fariseus. Muitos creram no ensinamento de Jesus, mas não confessaram por causa da opressão dos fariseus, ou medo de ser dispensado. Aleluia. Para não serem expulsos da sinagoga, João capítulo 12, versículo 42. Amém, já estou encerrando. Na verdade, informa-nos ainda o apóstolo do amor. Tais pessoas não assumiram a fé no Mestre, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Muitas pessoas não assumiram a sua fé porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E é isso, muitos têm acontecido isso no dia atual. Muitas vezes nós amamos a nossa glória, né? Somos egocêntricos e acabamos deixando a glória de Deus de lado. É verdade, né? Então não devemos agir assim. Entrar pela porta estreita. A imagem fica mais clara no texto original. Aqui tem um nome grego aqui, irmãos. A imagem fica mais clara no texto original. Devemos escolher entre dois caminhos. Um caminho é apertado